Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amor aos pecadores. A Jacinta tomou tanto a peito os sacrifícios pela conversão dos pecadores que não deixava escapar ocasião alguma. Havia umas crianças, filhos das duas famílias da moita, que andavam pelas portas a pedir. Encontramo-nas um dia quando íamos com o nosso rebanho. A Jacinta, ao vê-los, disse-nos: damos a nossa merenda àqueles pobrezinhos pela conversão dos pecadores? E correu a levar-lhe. Pela tarde disse-me que tinha fome. Havia ali algumas azinheiras e carvalhos. A bolota estava ainda bastante verde. No entanto, disse-lhe que podíamos comer dela. O Francisco subiu a uma azinheira para encher os bolsos, mas a Jacinta lembrou-se que podíamos comer da dos carvalhos para fazer o sacrifício de comer a amarga. E lá saboreamos aquela tarde aquele delicioso manjar. A Jacinta tomou este por um dos seus sacrifícios habituais. Colhia as bolotas dos carvalhos ou a azeitona das oliveiras. Disse-lhe um dia: Jacinta, não comas isso, que amarga muito. Pois é, por amargar que o como, para converter os pecadores. Não foram só estes os nossos jejuns. Combinamos, sempre que encontrássemos os tais pobrezinhos, dar-lhes a nossa merenda. E as pobres crianças, contentes com a nossa esmola, procuravam encontrar-nos e esperavam-nos pelo caminho. Logo que os víamos, a Jacinta corria a levar-lhes todo o nosso sustento desse dia, com tanta satisfação, como se não lhe fizesse falta. Era então o nosso sustento, nesses dias, pinhões, raízes de campainhas, é uma florzinha amarela que tem na raiz uma bolinha do tamanho de uma azeitona, amoras, cogumelos e umas coisas que colhíamos na raiz dos pinheiros, que não me lembro agora como se chamam, ou fruta, se havia perto, em alguma propriedade pertencente a nossos pais. A Jacinta parecia insaciável na prática do sacrifício. Um dia, um vizinho ofereceu à minha mãe uma boa pastagem para o nosso rebanho, mas era bastante longe e estávamos no pino do verão. Minha mãe aceitou o oferecimento feito com tanta generosidade e mandou-me para lá. Como havia perto uma lagoa onde o rebanho podia ir beber, disse-me que era melhor passarmos lá a sesta, à sombra das árvores. Pelo caminho, encontramos os nossos queridos pobrezinhos e a Jacinta correu a levar-lhes a esmola. O dia estava lindo, mas o sol era ardente e naquela pregueira, árida e seca, parecia querer abrasar tudo. A sede fazia-se sentir e não havia pinga d'água para beber. A princípio, oferecíamos o sacrifício com generosidade, pela conversão dos pecadores, mas passada a hora do meio-dia não se resistia. Propus então aos meus companheiros ir a um lugar que ficava cerca, pedir uma boca de água. Aceitaram a proposta e lá fui beber à porta de uma velhinha que, ao dar-me uma infusa com água, me deu também um bocadinho de pão e aceitei com reconhecimento e com a distribuir com os meus companheiros. Em seguida, dei a infusa ao Francisco e disse-lhe que bebesse. Não quero beber, respondeu. Por quê? Quero sofrer pela conversão dos pecadores. Bebe tu, Jacinta. Também quero oferecer o sacrifício para os pecadores. Deitei então a água
em uma cova de uma pedra, para que bebessem as ovelhas, e foi levar a infusa à sua dona. O calor tornava-se cada vez mais intenso. As cigarras e os grilos juntavam o seu cantar nos dias aos das rãs da lagoa vizinha e faziam uma grita insuportável. A Jacinta, debilitada pela fraqueza e pela sede, disse-me com aquela simplicidade que lhe era habitual: diz aos grilos e às rãs que se calem, dói-me tanto a minha cabeça. Então Francisco perguntou-lhe: não queres sofrer isto pelos pecadores? A pobre criança, apertando a cabeça entre as mãozinhas, respondeu: sim, quero. Deixe-as cantar. Parando aqui esta leitura deste título, que neste livro tem o nome de Sacrifício pelos Pecadores, primeira memória das memórias da Irmã Lúcia. O que é que eu posso dizer deste sacrifício que a Jacinta e o Francisco faziam por pecadores? Quem sabe o sacrifício que eles fizeram foi por mim, para que eu me convertesse, pelos pecadores daquela altura e pelos pecadores que ainda viriam. Como é que duas pobres crianças conseguiam aguentar tanto tempo sem comer e até sem beber, no calor do verão? Acho que nem eu mesma, sendo adulta, poderia suportar. E estava-se cada vez mais difícil, tão difícil que as dores de cabeça eram intensas. E Jacinta, por um tempo, disse que já não aguentava ouvir as rãs a cantarem. Mas Francisco disse-lhe: mas não queres sofrer isso também pelos pecadores? Então deixa-as cantar. Uma das coisas que eu não falei do último vídeo é que estas crianças, a partir do momento que a senhora pediu para rezar o terço pelos pecadores, e elas, como tinham o costume de fazer o terço um bocado rápido, a dizer só Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e depois Pai Nosso, elas perceberam que rezavam mal o terço e começaram a rezar o terço como devia ser. E então começaram a rezar o terço completo, com as Ave Marias completas e o Pai Nosso também completo. Mas o que eu posso dizer destes sacrifícios todos que estas 3 crianças faziam, dando a sua merenda aos pobres, um exemplo para todos nós. Alguém pode dizer: estas crianças são crianças, não deviam fazer isso? Por serem crianças, é que nos ensinam o que é verdadeiramente um jejum e um sacrifício. Um sacrifício é fazer sacrifício de algo que nós precisamos ou de que gostamos. Nós estamos num tempo em que para tudo é preciso comodidades. As pessoas estão muito habituadas à vida cômoda, porque temos que estar sempre de uma forma, como dizem, saudável. E às vezes sinto que cada vez mais é uma luta inglória, esta busca insaciável por estarmos sempre bem. É impossível. Estas 6 crianças pensaram nos pecadores e no que Nossa Senhora lhes disse, e perceberam a mensagem de Fátima. Perceberam porque que Nossa Senhora veio à Terra. Nossa Senhora não veio à Terra para aparecer a 3 crianças e fazer essa espécie de
espetáculo, como muitas pessoas só, como se vê nos filmes. Nossa Senhora veio pedir a estas 3 crianças e a todos nós que gostamos da mensagem de Fátima, sacrifício pelos pecadores. Mas até que ponto estamos dispostos a fazer este sacrifício por pessoas que talvez nem mereçam? Porque fazer sacrifício pelos nossos entes queridos, por pessoas que nós gostamos, é fácil talvez fazermos um sacrifício ao outro. Mas por pessoas que talvez nunca conhecemos. Mas essas 2 crianças, Francisco e Jacinta, perceberam muito bem, porque que Nossa Senhora veio em 1907 a Portugal. Eu também, quando comecei a ler as memórias da Irmã Lúcia, comecei a perceber também porque que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Acho que a partir dessa leitura nós começamos a perceber que eu, pelo menos, percebi isso, que eu não conhecia em nada a mensagem de Fátima. Só comecei a perceber a partir da leitura dessas memórias. Porque a partir da leitura dessas memórias percebi exatamente que amar as aparições de Nossa Senhora de Fátima não é apenas ir ao santuário, é fazer o que Nossa Senhora pediu. E quão difícil é fazer o que Nossa Senhora pediu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.